Olá, que bom ter você em mais um programa Trajetórias. E no nosso episódio de hoje tá pra lá de especial. Ela não é só uma flor, ela é um jardim. Nós vamos conversar hoje com a Luciana Jardim, a nossa querida Lu. Muita gente aqui na Igreja do Juvevê a conhece e tem muitas histórias boas com ela. Mas hoje você vai conhecer um pouquinho mais quem é a Luciana. Lu, obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui compartilhando um pouco da sua trajetória. Eu sei que é uma trajetória longa, com muitos detalhes, mas hoje o nosso desafio é conhecer um pouquinho mais da Luciana. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu fico muito feliz por compartilhar a minha história e quem sabe, né, as outras pessoas que estejam, né, aqui nos assistindo, que possam também entender que a sua história é tão importante quanto a minha, quanto a de tantas outras pessoas. E já aproveitando o gancho aí com a Lu, você que tem uma história de transformação genuína com Cristo e gostaria de compartilhar o seu testemunho, entre em contato conosco e a gente vai aqui junto com o pessoal da comunicação ouvir e quem sabe também transmitir a sua palavra, o seu testemunho de vida. Lu, me conta um pouquinho de onde é que a Lu veio, suas origens, se conhece a Cristo desde a infância ou não, como foi a sua infância, Lu? Bom, de pequena já nasci numa família católica, então cristã. Praticante, né? Praticante extremamente, porque em tudo eu fui participando. Então, desde pequenininha, na parte de participar, né, da catequese, primeira comunhão, crisma, e grupo Elo, e tinha muitas coisas na igreja na qual eu frequentava, e realmente tinha muitos ministérios ali. Então, todos eles eu sempre participei. Sempre acreditei muito em tudo que ali estava, afinal de contas, era para o bem das outras pessoas. Sim. E nesse período você tinha mais ou menos quantos anos, Lu? Ali, desde pequena, eu estava, né, desde que eu nasci, eu estava ali nessa igreja católica, participando ali, sempre a mesma, né, porque existem várias denominações, né, católicas, né, mas nessa que eu estava, desde pequenininha, até lá os meus 20 e poucos anos. Mas Luciana, ela sempre foi uma garotinha curiosa. Bastante. Ela não se contentava só com uma palavra em que a pessoa falava, ela sempre ia lá e buscava mais informações. E teve um momento na sua, não sei se foi infância ou já foi na adolescência, que você começou a despertar algumas curiosidades da Bíblia. Como foi esse momento na sua vida, Lu? Isso, no momento em que eu fui catequista, eu tinha os meus 18 anos, e como catequista eu precisava estudar um pouco mais para que eu pudesse falar para as crianças, né, sobre o que tinha ali no livrinho do catecismo. Só que assim, na minha denominação ali, eu não tinha muito costume de estudar a Bíblia. Então, quando eu fui catequista ali, aí eu percebi que, puxa, existem muitas coisas que eu não sabia. E uma delas que eu, estudando ali, eu vi que era guardar domingo. Guardar domingo não, domingo estava no catecismo, no livrinho do catecismo, domingo e festa de guarda. E daí eu vi na Bíblia que era guardar o sábado. Eu fiquei... Confundi um pouco. Eu fiquei assim, mas como assim? Um tá falando uma coisa, outro tá falando... Eu precisei falar com o padre, né? Porque eu precisava esclarecer essa dúvida, como é que eu ia falar com as crianças, né? Então eu fui falar com ele, perguntei, questionei, e daí então ele me disse, né, me contou que foi uma pessoa que fez a mudança, tudo. E eu falei, mas padre, mas uma pessoa pode mudar o que está na Bíblia? Porque não foi Deus, né? Foi Deus que inspirou as pessoas para que pudessem escrever a Bíblia. Pode. Daí ele então me falou sobre essa pessoa que mudou tudo e ficou assim. Me convenci e eu falei, mas ainda ficou aquela pulguinha assim atrás dele dizendo assim, tem alguma coisa estranha, mas vamos seguir, vamos seguir. E daí você entrou na faculdade, começou os estudos, uma rotina nova, e algo nesse período te chamou muita atenção. O que foi isso, Lu? Sim, anos depois, né, então, eu na PUC, né, estudando lá, fazendo licenciatura em matemática,
eu comecei a estudar, eu estudava à noite, porque eu trabalhava de manhã e de tarde na prefeitura, né, como professora, e à noite era lá licenciatura em matemática. E, assim, matemática, né, entram muitos, saem poucos formados. Mas eram mais ou menos 70 pessoas, né, 70 alunos, mais um pouquinho assim daqueles que estavam com dependência, né, que haviam reprovado, e a gente tinha mais ou menos 102 pessoas. Sala enorme, grande. Porém, a gente conseguia perceber uma pessoa que sempre chegava atrasada. Era um rapaz que sempre chegava atrasado. E ele não ia na sexta-noite e não ia no sábado. Porque no primeiro ano de licenciatura em matemática tinha aulas aos sábados também. Era sexta-noite e tinha também no sábado. E ele não ia. E assim, a gente percebia porque ele chegava atrasado já. Então, durante a semana ele já chegava atrasado. Ele já chegava atrasado sempre por causa do trabalho dele. A gente não tinha ideia. E vocês nem se conheciam, se falavam, a gente não né? se conhecia, porque eu era do grupo lá do meio, assim, mais da parede. Ele era do grupo lá da frente. Então, e justamente por ser lá da frente, era muito fácil de visualizar que ele chegava atrasado e sentava ali, mas ele não ia, aquela cadeira ficava vazia na sexta à noite e no sábado. E eu ficava assim, mas ok, né, tudo bem, passou o primeiro ano, 102 pessoas. Aí, segundo ano, diminuiu um pouquinho, eram umas 60 pessoas. Terceiro, e mudando de sala, né? Terceiro ano, eram mais ou menos 40 pessoas. Aí, no quarto ano, o último ano da faculdade, primeiro dia de aula, nós estávamos exatamente com 26 carteiras. Era a quantidade de alunos exata. E todos já estavam lá, quase todos. Porque esse rapaz ainda não estava. E tinha um lugar justamente na minha frente, a minha fileira, que era a primeira carteira. Quando ele chegou, ele sentou ali. Mas continuava toda sexta-feira. Ele não ia, já não tinha mais aula aos sábados. Mas toda sexta-feira à noite ele não ia. Então, e aquilo ali ficou assim pra mim. Bom, ok, né? Ele não vem, não sei porquê. Mas a curiosidade existia sempre, né? Existia ali. Até que a gente começou a conversar no segundo semestre. E a gente não conversava, ele era de um grupo, eu era de outro grupo. Mas aí ficou tão pequenininho, já que todo mundo ficou no mesmo grupo, praticamente, Isso, né? Exato. E a gente começou a conversar. E conversa vai, conversa vem e tal. A gente começou a namorar. E aí, eu entendi o porquê que ele não ia. Porque ele ia para uma igreja. Então eu ficava assim, poxa, né? Eu não sabia que igreja que era. Mas nesse período... Porque eu não tinha perguntado. Mas nesse período você ainda continuava na igreja católica firme e forte ou já estava um pouco mais... Eu já estava questionando algumas mais. Coisas, e né? algumas coisas eu já não concordava mais. Mas eu estava buscando, na realidade buscando, né? Estava curiosa, mas eu não sabia quem poderia me responder. E aí, dessa maneira, a gente começou, né, a namorar. E ele, toda sexta-noite e sábado, a gente não saía. A gente não saía porque ele precisava ir para a igreja. E na minha mente, né, naquele momento, eu dizia assim, mas por que é que ele tem que ir para a igreja? E eu, que sou namorada dele, essa igreja é mais importante do que eu. Não é possível. Como assim? Ficava indignada com isso. Mas até então você não tinha um contato da igreja, nenhum, de nada, né? Nenhum. Eu simplesmente, eu só sabia que ele ia para a igreja. Entendi. Bastava para mim. Bastava que ele ia para a igreja. Ok, que bom, ele vai para a igreja. Até que a gente passou pela casa dele ali, e para pegar alguma coisa, eu não lembro o que foi. E ele deixava em cima da mesa alguns livros. E enquanto ele foi lá para o quarto, porque ele dividia o apartamento com um colega, então ele foi lá para o quarto, eu fiquei ali, e eu vi aqueles livros, e um livro, eu fiquei muito curiosa, mas muito curiosa. E era nada mais, nada menos. Esse nome aqui, O Grande Conflito. Essa frase aqui, esse nome aqui, me causou assim curiosidade. A princípio foi curiosidade. Eu olhei e disse assim, que estranho, né? Mas eu peguei.
dei uma olhadinha, curiosa. Aí fui lá, dei uma olhada, daí falava o futuro, a destruição, perseguição. Eu falei, ué, o que será que é? Mas eu escutei que ele estava vindo, fechei. Deixei lá. Eu, católica, como Jamais. é que eu jamais eu iria ficar abrindo livros para de jeito nenhum, né? E foi engraçado, né? Porque a gente passou e assim, foi muito rápido, porque isso foi final do ano de 99, que foi o 4º ano de licenciatura em matemática. Então foi nesse momento que eu tive contato, mas assim, só de olhar a capa. Foi só Foi isso. o primeiro contato. Foi o primeiro contato. E eu ficava ainda curiosa e perguntando para ele, né? Mas você tem mesmo que ir para a igreja? E ele sempre ia. Ele não deixava de ir. Ele ia na sexta, ele ia sábado. Sexta, sábado. Eu não sabia da quarta-feira e nem do domingo. Mas, tinha esses dois também. Tinha esses dois também, mas eu não sabia. Mas era sexta e o sábado. Então, eu fiquei tentando, pensando. Eu aqui pensando, mas o que será? Até que acho que ele percebeu nessa curiosidade e ele disse assim, por que você não vai? Vai lá uma vez, só para você matar a tua curiosidade. E eu pensei, não vou dar o braço a torcer, acho que eu não vou, será que eu vou? Mas eu acabei indo. Mas antes disso eu falei para ele, tá, e como é que eu preciso ir? Ele falou, coloca uma saia, uma blusa, tá tudo bem. Eu falei, tá bom. Só que durante a semana ele me disse assim, você gosta de contar história? E eu falei, eu gosto. Ele, você pode contar uma história lá na igreja? Eu fiquei assim, falei, tá bom, vou contar a história então. Me passa. Era a carta missionária. Nossa. Era a carta missionária e ele me passou a história e eu falei, e aí, eu preciso ler? Ele falou, se você conseguir decorar, fica melhor. Eu falei, tá bom, decorei. E fomos, foi no dia 24 de dezembro de 99. Fomos para a igreja. E ali... Foi quase o ponto da virada, né? Foi quase. E ali eu fui muito bem recepcionada. As pessoas ali, elas me abraçaram. Elas me disseram assim, como se fosse da família. Né? Vem aqui, dá um abraço, seja bem-vinda, com aquele sorriso. Então foi impactante, lindo, né? Foi lindo, foi maravilhoso. E então, eu cheguei lá, era cedinho, né, para a escola sabatina, afinal de contas ele era diretor da escola sabatina. E então, obrigada, eu fui esperar, né, estava esperando o momento que eu precisaria subir. Ele falou, olha, é daqui a pouquinho, então vai lá, se prepara. Eu falei, tá bom. E então, subi. Falei, né, contei a história, só que eu percebi que algumas pessoas ficaram me olhando, assim. Achando alguma coisa tinha estranha. Alguma coisa que eu não sabia muito bem o que era. Mas terminei de contar a história, desci, sentei ao lado dele e eu perguntei, Hermes, o que aconteceu? E ele falou assim, sempre do jeito dele, né, assim, super tranquilo. Ele falou, não é nada. É que você tá com um brinco. Eu fiquei pensando, brinco. E eu sempre usava assim, brinquinhos pequenininhos, porque pra mim não fazia muita diferença. Então, eu falei, brinco? Mas o que tem a ver o brinco? Porque eu não sabia, né, não tinha, né, estudado tanto, tudo. E ele falou sobre os adornos, tudo. Eu falei, mas é só isso. Tá tudo bem. Peguei, tirei os brincos e guardei na bolsa. Não era algo que me fazia... Não te trazia nenhum peso aquilo de ser retirado de você. Nada mesmo. E tirei, guardei e nunca mais coloquei. E então, aquela pessoa que disse, né, que ia entrar, ia só uma vez para ver da curiosidade, aquele foi o primeiro dia que eu pisei naquela igreja. E já passou a carta missionária. E já passei a carta missionária.
E depois disso, eu comecei a participar da classe das visitas. E ali, na classe das visitas, então, eram 2 pessoas lá na igreja do Boqueirão. Tanto a Marcinha e a Dulcinea. Elas que cuidavam da classe das visitas e nós estávamos ali com um estudo bíblico, que era do Apocalipse. Só que o Apocalipse, para mim, era muito complicado. Porque na denominação na qual eu estava anteriormente, né, da ramificação ali católica, o Apocalipse, ele era um livro proibido, um livro que não deveria ser lido. Então, eu não tinha o costume de abrir Apocalipse e a gente sempre deixava ali, não, deixa ele quietinho. E aí o estudo do Apocalipse. E qual foi a sensação que você teve na primeira vez que viu que ia estudar o Apocalipse? Eu fiquei com, primeiro assim, medo, mais curiosidade. E então, quando elas começaram a falar sobre tantos acontecimentos, eu era a pessoa que ali na classe, às vezes, sabe aquela pessoa chata que fica perguntando? Ela mal parava de falar, Eram muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas, eram muitas dúvidas. Eu queria muito entender tudo muito rápido. Porque parece que aquelas dúvidas que eu tinha anteriormente, elas voltaram à tona, né? Exato, estava ali. E eu precisava entender, porque como professora, eu precisava entender realmente aquilo para que eu pudesse ou praticar, ou para que eu pudesse acreditar, eu tinha que entender. E o estudo foi caminhando ali, até que uma delas disse assim para mim, Lu, tem um livro que você pode ler e que você vai, com certeza, esclarecer todas as suas dúvidas. Porque você está com muita dúvida sobre esse conflito. E daí ela falou, olha, é o grande conflito. Quando ela falou o grande conflito, eu fiquei pensando, eu já escutei esse nome desse livro, eu já escutei. E daí eu lembrei, o Hermes tem esse livro. Foi aquele livro que eu só peguei capa, eu não li, eu só peguei, mas ela falou, eu acreditei. Ela disse que eu preciso ler, então eu vou ler. E eu peguei o livro e eu comecei a ler. Peguei então ali, comecei a ler, mas não foi fácil. Não foi nada fácil, porque ali no grande conflito existiam muitas verdades que eu não entendia, que eu não conseguia, eu estava tentando compreender. E algumas vezes eu perguntava para elas, lendo o grande conflito, estudando e perguntando, até que nós chegamos em uma parte, porque não era esse daqui, né? A capa era outra, a capa né? era diferente, né? Lá em 99, então pensa. E era uma edição mais antiga, uma edição que o Hermes tinha quando ele fez teologia. Então era uma edição ali onde ela era um pouquinho, né, menor aqui e maiorzinha aqui, e era lá pela página 477, se não me engano. E ali falava sobre o poder papal. E aí foi um conflito interno. E esse conflito interno foi muito grande porque quando eu era pequena, se não me engano foi em 82, houve um atentado contra o Papa. E para mim, Deus era Deus no céu e o Papa na terra. Era isso para mim. Eu acreditava muito nisso, muito. E desconstruir tudo isso que você acreditou por muitos anos é muito difícil, Foi né? muito complicado, porque em 82, quando teve esse atentado contra ele, eu lembro que era TV, eu tinha em casa TV preto e branco, mas que estava acontecendo aquilo e que eu vi, eu estava muito preocupada, eu tinha 10 anos, então eu estava muito preocupada e o que eu cheguei a fazer? Eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei e eu falei, Senhor, tira a minha vida, mas não do Papa. Então,
Era um amor genuíno, né? Forte. Isso era para mim. Assim, foi muito complicado porque quando eu comecei a ter contato com todas essas verdades, eu caí num certo dia, assim, um choro. Mas era um choro de tristeza, muita tristeza, porque eu me sentia extremamente enganada. Eu me sentia uma pessoa que tinha sido enganada, mas que tinha se deixado enganar. Então, ao mesmo tempo que eram muitas coisas da denominação na qual eu estava anteriormente, que estavam de encontro e não ao encontro. Então, elas conflitavam demais. Isso tudo me deixou muito triste, me deixou muito angustiada. E foi um choro, assim, de tristeza extrema. Mas, ao mesmo tempo, era um choro de alívio, libertação. Era um choro de transformação. Era um choro de entender que finalmente eu havia encontrado respostas. E essas respostas agora, elas faziam parte da minha vida. E que, sendo dessa maneira, eu não podia ficar só comigo. Então isso eu precisava falar das pessoas. E como eu sempre fui praticante, né, sempre participando em todos os ministérios, naquele dia de 24 de dezembro de 99, um pouquinho mais para frente, o Hermes me convidou para assistir uma apresentação que teria do coral, o Coral Jovem de Curitiba, lá da Igreja do Boqueirão, na qual ele fazia parte. E ali teve uma música. Que te marcou, né, Lu? Me marcou. Essa música foi muito especial. Porque ali, eu quero até ler esse trecho da música, porque ali é como se tivesse uma resposta. Que Deus estivesse, aliás, me orientando. Luciana, é por aqui. Através da música ele te mostrou, dessa né? música. E eu lembro que estava lá, quem estava cantando era a Cintia Nascimento. Ela fazia parte do coral. E eu era a pessoa que ficava lá no fundo. Eles estavam lá na frente cantando. E eu fiquei lá no fundo porque eu segurava a bolsa e casaco e tal. E lá eu estava bem quietinha, ninguém me conhecia. Sim. E eu fiquei prestando atenção na letra dessa música. Foi a primeira vez que você viu um coral cantando? Primeira vez que eu tinha visto, nunca tinha visto um coral gospel, nunca. Nunca, nunca. E eu fiquei maravilhada. Que vozes lindas, que eles cantam bem. Mas a letra dessa música foi importantíssima, porque ela diz assim: é tão difícil caminhar sem rumo a seguir. Passo a passo dou em vão, não sei por onde ir. Mas você me prometeu que me conduzirá, que me ajudará, Senhor. Eu confio em ti. Vem guiar-me, Senhor. Seguirei o teu querer. O teu chamado eu aceitei. Vem guiar-me, Senhor. Seus planos para mim, Senhor, perfeitos são, eu sei. Por isso eu não posso mais sozinha prosseguir. Preciso então com fé orar a ti, ó meu Senhor. Minha vida entrego a ti. Toma-me com amor. Então, essa letra aqui fez com que eu decidisse: eu quero continuar estudando o Apocalipse, porque eu fiquei naquela... Ali foi o ponto da virada. Ponto da virada. Eu continuo, mas aquela música quando dizia assim, né? Vem guiar-me, Senhor. E eu disse: sim, Senhor, eu aceito. Eu aceito. É aqui. É nessa igreja que eu quero ficar. É aqui que eu entendi que eu achava que eu te conhecia, Senhor. Mas eu não te conhecia. Eu achava que eu conhecia, mas não era verdade. Naquele momento eu entendi que Deus é aquele que transforma. Deus é aquele que me orienta, que me guia, que quando eu olho para trás,
eu vejo o quanto ele estava junto de mim, o quanto ele me ajudou em todos os momentos. E o quanto ele me disse assim, ô Luciana, lembra lá daquele rapaz que estava lá 4 anos, ele estava testemunhando para você? E aí? E aí, se vai ficar ou não vai? E Deus disse, sim, senhor. E foi um Sim. testemunho fiel, né, Lu? Foi, ele não deixou... Nossa, ele sempre estava ali demonstrando, né? Ele não falou nada para mim. Foi simplesmente a ação de ser fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. E ele fez com que eu pudesse enxergar isso depois. E dizer assim, eu também quero ser fiel a Deus. Amém. Eu também quero continuar dessa maneira, né? Sendo adventista do 7º dia e participando do que eu puder, principalmente da recepção. Principalmente da recepção, porque é o local onde eu entendo que as pessoas precisam ser muito bem recebidas. Elas precisam daquele sorriso. E eu acredito, Lu, que da mesma forma que você foi acolhida na primeira vez, aquilo te marcou tanto que você levou isso para você como um legado, né? Exatamente. De acolher as pessoas da mesma forma que você foi acolhida, mesmo sem saber, mesmo que as pessoas nem te conhecessem, né? Não souberam quem era você, não sabiam quem era você. Eu era uma estranha. Isso te marcou muito. Me marcou demais. E por isso que eu não deixo jamais, quando aqui, né? Aqui eu faço parte da equipe da recepção, óbvio, porque não poderia ser de outra maneira. E sempre que a Cláudia diz assim, né, que ela é a chefe, né, da recepção. Então, quando ela pergunta assim, gente, quem que pode? Eu sou a primeira. Eu digo assim, eu posso, com certeza. Porque eu sei o quanto fez bem para mim. Eu sei o quanto eu posso fazer bem para as outras pessoas. E até mesmo aqueles que já estão na igreja, que às vezes chegam meio tristes assim. E o que a gente pode fazer? Muitas vezes a gente não pode falar, mas a gente pode sorrir. Um abraço caloroso, um abraço, né? E dizer assim, né, feliz sábado, bom sábado, que bom que você está aqui. Faz diferença. Faz muita diferença. E é claro que eu não podia deixar de fazer outras coisas também na igreja, porque trabalhar com crianças, eu já gostava muito. Então, lá na igreja do Boqueirão, quando eu... Logo depois, né, daí eu passou um ano, o estudo foi durante profundo, um ano, né? não foi assim, foi um mês e fui para o batismo, não. Foi durante um ano o estudo e mais estudos, né, todo o estudo para que eu pudesse, né, realmente dizer, é exatamente isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser batizada. E então, depois disso, aí vieram as atividades. E quando o meu filho ele estava com 5 anos, eu falei com o pastor Santos. Nossa. O pastor Santos era pastor lá na igreja do Boqueirão. E eu fui perguntar assim para ele, pastor, eu fiquei sabendo que existe algo sobre aventureiros, porque não tinha, né, naquele momento. Gente, tem algo de aventureiros aqui. Aliás, que teria algo. Vai ter pro ano que vem, Mateus, né, vai fazer 6 anos e tal. Eu pesquisei alguma coisa. E ele falou assim pra mim, olha, nós não temos no momento, mas você gostaria de ajudar? Eu nem sabia o que eram os aventureiros. E daí eu falei, claro, né? Se o pastor tá falando, significa que eu entendo que é Deus que está perguntando. Então, eu não vou dizer não. Eu digo sim. E ele então disse, ok, então eu vou participar. Só que eu não sabia o que eu deveria fazer. E ele então disse, aliás, quando foi feita a leitura, né? Aí então estava lá o meu nome como diretora associada dos aventureiros. E lá eu comecei com a minha caminhada com os aventureiros. Então, trabalhar com as crianças é falar do que eu vivi, é mostrar para elas que existe um Salvador, é mostrar para elas que existe essa pessoa incrível que transformou a minha vida e que pode transformar a vida delas também.
Amém. Mas uma curiosidade que acho que todo mundo tem, Lu. Como foi que você veio parar na igreja do Juvevê? Na igreja do Juvevê, o que aconteceu foi o nascimento da minha segunda filha. A Esther nasceu, o Mateus já estava com 15 anos. Ela nasceu e nós moramos muito próximos daqui, no Bacaxeri. E então, eu achava que era difícil para levar a bebezinha pequenininha para lá. E então, nós começamos a participar aqui, a frequentar a igreja do Juvevê. Só que eu não conhecia ninguém, o Hermes também, uma ou outra pessoa, assim, a igreja tem muitos membros, né? Então a gente não conhecia, assim, muitas pessoas, mas o Clube de Aventureiros... Ele une qualquer pessoa de qualquer lugar. Né? Eu era regional do distrito, né? Do distrito do Juvevê, como também do distrito do Boa Vista e do Tingui. Então, por ser regional de aventureiros, eu acabava participando, né, das igrejas, mas eu vinha daí aqui no Juvevê. Mas principalmente porque ela era pequenininha, eu falei, eu preciso vir para cá, né? Eu preciso ficar numa igreja mais próxima, e aí então consegui participar dos ministérios também. E há quanto tempo já você está conosco, Lu? Há quase 7 anos. Quase 7 anos. Já faz um bom tempo, né? Já. E amando participar da recepção. Que agora não é só mais recepção, também tem outros desafios, né? Para quem não sabe, ela faz parte do programa Essência, todo sábado está lá o rostinho da Lu lá abrilhantando cada programa, cada mensagem também que a gente vai trocando muitas ideias com os mensageiros, com os pastores que vão sempre naquele momento especial ali trocar ideias com a gente. Sim, sendo diaconisa. Então, é isso. Uma mulher multitarefa. E sendo coordenadora de área de aventureiros pela ACP. Então, como eu conversei com Deus, quando eu fui batizada, eu tive uma conversa com ele, eu disse assim, Senhor, onde o Senhor me mandar, eu vou, porque eu sei que é o Senhor que está me guiando. Amém. Lu, a gente está chegando no final desse programa e existem muitas pessoas da nossa igreja, de outras igrejas, até fora também, que estão um pouco perdidas em busca de um sentido para a sua vida ou que não estão dando ouvidos à voz de Deus para se entregar a algum projeto de repente na igreja. E com a sua vivência, a sua trajetória, qual conselho você daria para essas pessoas que estão em busca, mas não sabem por onde começar? Certo. Bom, quero falar contigo e eu quero pegar aqui a Bíblia. Eu vou ler um verso. Presta bastante atenção nesse verso. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Para começar, é aqui mesmo. É na Bíblia, é na palavra de Deus, mas não é só você que fala. Você precisa escutar o que Deus tem para te dizer. Você precisa dar um espaço para que Deus entre na sua vida. E você precisa pedir, Espírito Santo, vem aqui, pode me chacoalhar para me mostrar o que eu preciso fazer. Qual é o caminho que eu preciso seguir. Porque Deus, Ele tem um propósito para você, como tem também para mim. E é só você ouvir. Fica em silêncio. Escuta o que Deus tem para te dizer. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Porque você estará se entregando nos braços de Deus. E Ele te fará instrumento nas mãos dEle. Para que você possa fazer diferença. E fazer o seu melhor na vida de muitas pessoas. Amém. Lu, muito obrigada por participar do nosso programa. Que Deus possa continuar te conduzindo em tantos ministérios que você faz parte. Que você seja essa mulher multitarefas mesmo, mas para a obra de Deus, que é o que importa.
Deus continue te abençoando, você e a sua família, e obrigada por fazer parte da nossa família JuVV. Deus te abençoe. Amém. Eu agradeço muito por ter participado aqui e que faça diferença na sua vida também. Gente, o programa de hoje foi maravilhoso, mas a gente se encontra no próximo episódio do Trajetórias. Até lá!